Começamos o Liberdade de Opinião e vamos ao Rio de Janeiro, onde está o jornalista Sidney Rezende. Oi, Sidney, tudo bem? Senhoras e senhores, Evandro, bom dia a todos, estou à sua disposição. Vamos lá, Sidney. O alto comando do Exército Brasileiro decidiu não punir o general e ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por ter participado daquele ato político, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, lá no Rio de Janeiro. Aí no Rio de Janeiro, no caso, para você. Segundo a nota do Exército, abre aspas, o comandante analisou e acolheu os argumentos apresentados por escrito e sustentado oralmente pelo referido oficial general, fecha aspas. Sidney, pelas regras do Exército, por estar na ativa, Pazuello ou qualquer outro oficial não poderiam participar ou não poderia participar de qualquer ato político. Como que você avalia a participação? Foi um ato político? Essa participação, de fato, fere as regras do Exército, das Forças Armadas, enfim? Como que você olha para essa situação? Olha, sob qualquer ângulo, e principalmente com a boa-fé, foi um ato político. O presidente não ter um partido político não significa que não tenha sido um ato de exercício político público. O presidente ali, no discurso, até fez referência ao meu exército, em comparação ao legislativo, ao judiciário. Ele deu o tom político da sua fala e quando trouxe para si, ao lado dele, o general Pazuello, o ex-ministro, que durante a semana ele até o conduziu para uma função próxima dele, Bolsonaro, que agora ele é secretário de Estudos Estratégicos da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Então o general Pazuello continua na ativa e tem um cargo ali bem próximo ao presidente, que é o chefe supremo das Forças Armadas. Sim, foi um ato político. Agora você veja como é que são as coisas, são caprichosas as tomadas de decisão e às vezes servem para curto prazo, não servem para o futuro, O general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, comandante do Exército, para evitar uma crise maior, acabou atraindo para si, a decisão era dele, mas ao ouvir o alto comando, não dá punição nenhuma. Só que ele abre um precedente gravíssimo para o futuro e vai entrar para a história. Ele vai entrar para a história por esse ato que trouxe um grau complicador para o Exército em próximos casos que possam acontecer de outros generais, outros oficiais, um sargento, um soldado, um cabo, que poderá, quem sabe, se pronunciar politicamente, não talvez num palanque desta forma, mas pronunciar politicamente nas suas redes sociais. E como é que vai ser? O Exército não vai puni-lo? Isso causou um incômodo, um enorme constrangimento. Alguns militares da reserva chegaram a se expressar publicamente. Você veja o caso do general Sérgio Etgoin, que foi chefe do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, cargo hoje assumido pelo general Augusto Heleno. O general Augusto Heleno mesmo também se posicionou até antes do caso acontecer, falando sobre disciplina. No fundo eles falaram a mesma coisa, mas o Etgoin diz que é indefensável. Outros generais preferiram também não se posicionar assim mais frontalmente contra a decisão do seu comandante general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, mas demonstraram sua insatisfação. Um general, inclusive com quem eu conversei ontem à noite, falou, Sidney, ele disse o que ele pensava, pediu anonimato, eu pretendo respeitá-lo nesse sentido. Ele falou, olha, vou te mandar até por escrito, tá? Te mandar por escrito o que eu penso e boa parte do alto comando também. Olha só o que ele escreveu aqui. Ele disse, diferente do silêncio obsequioso, que é fruto de imposição ou até mesmo de condenação, o silêncio respeitoso é espontâneo, provido de empatia e de compreensão por atos e decisões complexas ou polêmicas, referentes a alguém ou algo de seu interesse. Mas que ninguém se equivoque, pois ele pode também significar discordância e seu som ecoar mais alto, forte e distante do que a mais ácida das críticas. O que ele quer dizer? Todos respeitamos a decisão do comandante, mas ainda que em silêncio nós discordamos. Realmente foi um absurdo que o que decidiu o comandante do Exército no seguinte sentido: evita-se a crise no curtíssimo prazo, mas coloca uma porta muito aberta de insegurança e instabilidade. E mais, talvez o general não tenha ponderado, o comandante não tenha pensado direito, um segundo aspecto. As Forças Armadas,
elas representam ali constitucionalmente, e é o seu papel, né, soberano, maior, de proteger a Constituição como uma instituição de Estado. Na medida que ele age como agiu, ele traz para um outro plano do governo. Então dá a impressão agora que os militares, de vez, com essa decisão, aderiram ao governo de plantão. E isso é muito, muito perigoso politicamente e eu fico muito preocupado, inclusive, para a eleição do ano que vem também, consequências dessa ordem, né, o que pode acontecer daqui para frente. Porque as polícias militares já estão se expressando, tá? Os militares estão livremente aí das PMs, por falta de veemência e firmeza dos governadores, se posicionando politicamente. Isso é muito, muito complicado ocorrer nas duas forças, nessa reserva, que são das polícias militares, e dessa principal das Forças Armadas Brasileiras, especificamente nesse caso, do Exército. Aliás, Sidney, você acabou de citar que o presidente defendeu publicamente o general Eduardo Pazuello, dizendo que ele não teria participado de um ato político. E você acredita que a atuação do presidente pode ter influenciado na decisão do comando do Exército de não punir o general da ativa Eduardo Pazuello? Eu não tenho elementos diretos para te dizer que o presidente pediu, mas colegas nossos, jornalistas, que acompanham essa área, têm fontes muito mais completas do que eu, garantem que sim, que o presidente teria feito um apelo para que ele não fosse punido. Um dos argumentos é esse aí que você citou, né, que ele não participou de um ato político e, portanto, ele deveria ser isentado. Então, teria ocorrido esse apelo e esse apelo teria sido feito até mais diretamente quando ambos, o comandante e o presidente da República, estiveram juntos, né, no encontro pessoal esta semana. Então, isso teria acontecido. Então, é o que informam aqueles que acompanham. Agora, isso traz exatamente aquela consequência que eu dizia, né? Um líder importante numa instituição de Estado, quando ele acorre contra o regimento e as normas, e eu até peço desculpas aqui aos nossos telespectadores, porque eu até apostei que ele pudesse, general Pazuello, sofrer pelo menos aí uma repreensão, porque ele poderia sofrer uma advertência, que é o primeiro degrau, mais suave, né? O impedimento disciplinar, a repreensão, que é o que eu acreditava que iria acontecer, a detenção disciplinar, a prisão disciplinar e o licenciamento e exclusão a bem da disciplina. Agora, não ter punição nenhuma, dizer que os argumentos foram justificáveis, isso aí vai para a biografia do comandante do Exército e vai para a história do Exército também como um precedente que precisa ser corrigido rapidamente mais adiante, quando tivermos um outro estamento militar aí no comando que compreenda a importância da disciplina, de se cumprir as normas. Essa é uma das espinhas dorsais, né, das Forças Armadas Brasileiras. Sidney, aliás, na live que o presidente costuma fazer às quintas, ele comentou sobre o assunto. Eu peço que você acompanhe comigo para a gente continuar. Então, a punição, pessoal, existe nas Forças Armadas, ninguém interfere, a decisão ali do chefe imediato dele, ou do comandante da unidade, e a disciplina só existe porque realmente o nosso Código Disciplinar é bastante rígido. Ô Sidney, diante de tudo isso, você acredita que seria melhor que Pazuello pedisse para ir para a reserva? Não, você sabe, Evandro, que isso é um consenso, né, entre os militares, inclusive, que ele poderia ter feito isso para preservar a força, né, mas ele desde o início falou que não iria para a reserva, não iria pedir para a reserva, né, e o fez. Agora, o presidente está certo em palavras ali, o que ele diz, é isso mesmo, mas em ações, o presidente já afastou 9 generais, o presidente afastou os 3 comandantes das forças. Agora, há bem pouco tempo, né, ele não gostava da forma como o general Pujol, o comandante antecessor, que depois assumiu o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, o Paulo Sérgio chefiava o Departamento Geral de Pessoal, né? E foi alçado à condição de comandante. O general Pujol tinha esse cuidado de manter essa equidistância, né? O ministro de Defesa anterior também tinha esse mesmo cuidado, também caiu. Então, concretamente, o presidente da República consegue tudo o que quer. E é surpreendente, né, que ele consiga, ainda que chefe supremo das Forças Armadas, um homem de governo, né, de primeiro cargo do governo, consiga submeter uma instituição de Estado a esta condição. É bastante preocupante, inclusive isso, né? Em outros países onde aconteceram aproximações desta ordem, inclusive a Venezuela, tão criticada por muitos, né? Os militares acabaram, de alguma maneira, fazendo um cinturão ali de Nicolás Maduro, que não adianta. Você pode pedir mais democracia, pedir mudanças mais efetivas, constitucionais, até na convivência política do país, não se consegue, porque cria-se uma outra situação, né? Não é exatamente igual ao Brasil, estou dizendo, quando
ocorre esse tipo de atração dos militares pelo Poder Executivo e acaba se atropelando a Constituição. É isso que nós estamos preocupados. Então, em palavras, o presidente está certo, mas em ações ele é um vencedor, né? O presidente consegue tudo o que ele quer e mostra que ele tem poder mesmo. E agora dessa ordem, até mesmo para se interpretar como se interpretou as normas militares, né? Causa realmente muita surpresa em todos nós. Sidney, vamos seguir para o próximo assunto. A médica infectologista Luana Araújo falou com exclusividade ontem à CNN. Nós trouxemos essa entrevista agora há pouco. Se você quiser conferir mais, está no nosso site também. A Luana, que ocupou a Secretaria Extraordinária de Combate à Covid-19 por 10 dias, mas não ficou de fato. A médica foi ouvida esta semana também na CPI da pandemia e, na entrevista, ela disse que autonomia é algo indispensável no trato com pacientes, mas que precisa ser responsável. Vamos acompanhar. Autonomia não é cheque em branco. Eu não posso decidir que vou experimentar com a vida ou o sofrimento de um paciente simplesmente porque me deu vontade de fazer isso naquele dia, ou porque a plausibilidade que eu vejo naquela circunstância não é compartilhada com nenhuma outra entidade do mundo. É preciso haver um mínimo de plausibilidade teórica, de conjunto de evidências, de ética, que se reverberam na responsabilização que todo e qualquer médico tem do que faz com um paciente, né? Sidney, falta uma unificação, né, uma diretriz em relação ao tratamento durante a pandemia. Como que você olha, né, para ideias que divergem tanto no momento em que é preciso a coletividade trabalhar de uma forma muito intensa, como a que a gente está vivendo agora? Sidney, fazendo só esse recorte que você colocou aí, eu pessoalmente, aqui liberdade de opinião, né, eu concordo com ela, que você precisa ter responsabilidade. O médico tem sim essa autonomia, ele precisa ter essa autonomia no contato que é reservado entre ele e o paciente, ainda que o paciente esteja em estado grave ou gravíssimo, e quando é o caso, ele chama a família também para compartilhar um pouco a sua tomada de decisão, ele faz seus relatórios ao fim do dia ou semanalmente, conforme o caso. Isso é perfeitamente regular e normal. E cada pessoa tem uma peculiaridade, por isso ela precisa de uma atenção específica, individualizada. Não são números, não são estatísticas, são seres humanos. E o médico também não é uma estatística, ele é um ser humano também, capacitado, preparado, estudado mais do que nós todos para o atendimento ali direto do seu paciente. Então é muito importante que ele tenha sim essa autonomia. O que ela está chamando é o seguinte, no momento em que ele toma decisões e se essas decisões são completamente dissociadas do que se tem ali nos compêndios, se tem como a melhor forma de tratamento ou o tratamento legal, conhecido, reconhecido pelos seus pares, ainda com algumas divergências, ele tem que se responsabilizar por isso, porque ele pode levar a óbito, né? Se ele, por exemplo, tomar uma decisão, autorizar um medicamento específico que possa levar aquela pessoa não a cura, não a alta, mas sim acelerar a sua morte. Então, essa responsabilidade, em tese, que ela está dizendo, perfeitamente, né? Eu acho que é isso mesmo. Mas é preciso também entender que os médicos aqui são mais preparados para essa função, não todos nós que não temos essa especialidade. E essa diferença de tratamento, ela existe também porque, como eu disse, nós somos diferentes. Então, sim, é preciso essa responsabilização. Acho que os médicos são responsáveis. Só não são responsáveis 100% aquela minoria que acaba tomando decisão pela cabeça do outro, né? E não por esse aspecto mais direto de que aquele tratamento é melhor ou pior do que em outro caso. E isso é muito, muito ruim. Ao popularizar esse tipo de questão, que é bem profunda no tratamento médico, pode gerar um grave problema. Mas ainda bem que o debate também, ao ser público, demonstra a importância do médico e a sua tomada de decisão em comum acordo com o paciente ou com a família dele. Vamos acompanhar mais um trecho. A médica disse que sentiu que não ficaria no cargo. Entendi que a coisa estava um pouco estranha a partir do momento em que existia uma data para essa nomeação e depois ela foi postergada para o dia seguinte e depois foi postergada para o dia seguinte e a gente sente as coisas, né? Nesse sentido, achei que havia alguma coisa estranha, até porque as pessoas resolveram politizar e problematizar uma questão que era, a meu ver, muito reducionista. Ô Sidney, você acha que falta autonomia para o Ministério da Saúde ou para o ministro e que isso prejudica a condução, né, do combate à pandemia?
Claro, a autonomia ela é importante para tomar decisão de ordem técnica, né? Mas, aparentemente, o ministro tem tomado estas decisões, né? Fiz até alguns elogios essa semana a ele e tudo mais. Mas, de fato, em algumas medidas e algumas tomadas de ação, há uma discordância entre o que pensa ele e o seu chefe, o presidente da República. Mas, e que deve ser muito delicado. E o ministro atual tem procurado achar essa habilidade, né? O presidente não usa máscara, ou usa de vez em quando, o ministro já recomenda a máscara, o presidente agora abraçou as vacinas, isso é ótimo, mas não foi assim todo o tempo. O ministro já entendia que a situação era grave anteriormente mesmo a ele assumir esse posto em declarações públicas dele próprio. O presidente no passado entendia também de uma outra maneira. Existem essas discordâncias, mas sim, todo ministro precisa ter um mínimo de autonomia para desempenhar a sua política e depois, claro, ser cobrado se ela é eficiente ou não, se ela acertou ou errou e reajustar. Isso é perfeitamente normal na administração pública e faz parte na gestão política também. Ô Sidney, eu queria mudar de assunto, nós já passamos por politização das forças de segurança, falamos um pouco de saúde agora, eu quero discutir educação com você, porque o ministro da Educação, Milton Ribeiro, agora há pouco nós mostramos uma entrevista para todos vocês, ele disse que quer ter acesso antecipado à prova do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. O motivo seria evitar o que ele define como, abre aspas, questões de cunho ideológico, fecha aspas. Vamos acompanhar juntos para a gente seguir na nossa discussão aqui, Sidney. O Enem, ele tem uma questão de sigilo que, para você ter uma ideia, nem mesmo o ministro da Educação tem acesso. Esse ano, talvez, eu tenha que conversar com o meu presidente e com o grupo que me assessora, que eu possa fazer parte e ter conhecimento e, naturalmente, manter a questão do sigilo. Mas as questões anteriores, o Enem anterior, eu não tive nenhum acesso a qualquer tipo de pergunta ou questão, natureza de questão que aconteceu. Sidney, como que você avalia essa vontade do ministro da Educação de ter acesso às questões da prova que hoje são formuladas por meio de uma comissão que trabalha de forma sigilosa? Eu acho muito ruim ele interferir na prova, querer lê-la anteriormente. Ministro dá orientações, ele dá prosseguimento a políticas públicas, administra como gestor, ele traz a sua equipe para si, indaga, ele faz isso. Ele não é um censor, ele não é o dono da razão completamente em temas de nenhuma área e nem mesmo educação. Embora, por outro lado, eu acho importante se debater sim todas essas questões. Eu, pessoalmente, não tenho problema nenhum de me posicionar e debater e conversar numa mesa de bar. Agora está tudo fechado, mas poderia ser numa mesa de bar como no passado, de normalidade ou qualquer outra situação, assuntos correlacionados a isso. Zero de problema para mim tratar disso. Mas eu noto que algumas pessoas são sensíveis a isso, talvez mais conservadoras, temerosas, né, de se posicionar ou não querem nem tratar deste assunto. Mas ele trazer esse debate é importante sobre perguntas, questões, se essa questão está correta ou não. Não estamos falando se o ministro está certo ou está errado nessa matéria, está trazendo para o debate. Eu acho que é muito construtivo debatermos com os jovens, com os pais desses jovens, com a sociedade em geral, né? Como deveriam ser as questões do Enem no sentido da temática, da formulação, perfeitamente. Agora, ele interferir diretamente, eu tenho dois medos. Um é o aparelhamento, que você bota gente ideológica em funções como essa de pensamento livre e de discussões que são úteis para a sociedade e permitem aos jovens pensarem. Ou você quer fazer o seguinte, quer tirar os temas atuais e ficar só quem descobriu o Brasil, né? Questão número A, Pedro Álvares Cabral. Questão número 2, Cristóvão Colombo. Questão número 3, Duque de Caxias. Se é por aí que se quer, isso não afere nada. Agora, permitir que nas redações os jovens se expressem, tudo bem. Agora, uma ou outra pergunta está completamente fora do esquadro, tudo isso se entende com diálogo, com conversa, e o ministro tem que se colocar na sua função de número 1 da pasta da educação. Agora, interferir, entrar, quero ver as perguntas e tal, isso é um precedente muito ruim. O governo não fala tanto que é tirar do cangote das pessoas, dos empresários e da sociedade o Estado. Aí você quer agora que o Estado se meta, né, que o governo se meta a este ponto. Eu condeno isso, eu acho isso muito ruim. Inclusive o nosso analista de política, o Gustavo Uribe, né, ele apurou junto a fontes ali do Congresso que isso pegou mal com parte dos parlamentares, exatamente porque entendem que o Enem fala muito sobre a formação dos estudantes como cidadãos também, não como apenas máquinas de responder questões. Você acredita, Sidney, que essa vontade do ministro possa significar algum tipo de censura
há questões elaboradas no teste e que reflitam sobre a nossa diversidade brasileira? O meu ponto é exatamente esse, é de interferir e dessa forma criar esse braço estendido do Estado que chegue à censura, né? Censura mesmo. Esta pergunta não pode, né? Eu acho que tudo se deve discutir. Gente, quando a gente fala em democracia, discussão, debater os melhores caminhos, não está se prejudicando a rapidez na tomada de decisão, não está se prejudicando a ação do administrador, não está se prejudicando que as datas sejam cumpridas, que se tenha disciplina. Não há, imagina, problema algum em você fazer, sim, uma discussão mais ampla, porque, na verdade, o governo serve à sociedade. Não é a sociedade que deve ficar de joelhos diante do que o governo quer. E, normalmente, quando você faz isso, vira uma ditadura, porque aí o governo bota a sua agenda, a sua pauta, normalmente é de poder, né? É de poder, e quando é ideológica, pior ainda, e não é a agenda da sociedade. Se você perguntar para qualquer um o que as pessoas querem, né? E os jovens, inclusive, inseridos nisso, querem uma educação de qualidade, querem oportunidade de estudo, querem ir para uma universidade, que a universidade o qualifique para que ele saia de lá um cidadão melhor, mais completo, equipado para trabalhar, para prestar ao país o que se espera de um jovem amanhã, um adulto completo, né, que ajude o nosso país a melhorar, a solucionar os seus problemas. É para isso que existe educação, dar ferramentas para você pensar, né, para você tomar decisão, para você estudar, para você se capacitar. E os países mais organizados, mais vitoriosos, são justamente esses que investem em uma educação. E muitos começaram com uma educação de média qualidade. E hoje tem uma educação melhor do que a nossa. Agora, com censura, com o Estado colocando questões nesta ordem, não acho que o debate de gênero, por exemplo, ou essa pauta de costumes, né, desse tipo de pauta de comportamento, seja mais importante do que o essencial. As universidades estão caindo aos pedaços, faltam recursos, faltam perspectivas de professorado se renovarem, não tem investimento em pesquisa como se deve, quando se tem numa área, mas não tem em outras. A nossa situação é muito débil. Isso é muito mais importante para o ministro tratar do que ficar ele próprio perdendo uma tarde ou um dia inteiro olhando as questões e questionando. Olha, essa pergunta número 1, eu acho que ela não deveria ser feita por causa disso. Essa aqui eu gostei, Pode manter essa pergunta. O ministro fazer isso, não é bom não. Sidney, vamos para o último assunto. Vou aproveitar um pouquinho mais do seu tempo. Os Estados Unidos vão doar vacinas. O governo americano anunciou, inclusive, que vai compartilhar com o mundo 80 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 até o fim do mês. Essa notícia está no nosso site também, cnnbrasil.com.br. O primeiro lote doado pelos Estados Unidos conta com 25 milhões de doses de vacinas que vão ser destinadas a cerca de 40 países, incluindo o Brasil. Ô Sidney, como você acha que o país deva receber essa doação ou deva se comportar diante dessa oferta? Com alegria, com felicidade, com aplausos, com agradecimento, com educação, com presteza. O Ministério das Relações Exteriores, até onde sei, até já fez esse agradecimento. Eu acho que é muito importante. E o Brasil não poderia ficar de fora, gente. Mesmo que a nossa relação externa, a época de Ernesto Araújo, vivesse as turras com todo mundo, né? Da China aos Estados Unidos. Por quê? Porque vão receber a vacina Argentina, Colômbia, Costa Rica, Peru, Equador, Paraguai, Bolívia, Guatemala, Salvador, Honduras, Panamá, Haiti, República Dominicana e outros países caribenhos também. Poxa vida, todos esses países vão receber, o Brasil não receberia? Então nós, de maneira republicana, fomos incluídos nessa lista. Eu acho isso espetacular. Quanto mais vacinas nós tivermos, tomara que a Anvisa analise aí outras propostas e que indague, cobre, peça fornecimento de dados, informações precisas dos países e dos fabricantes de vacinas que queiram se cadastrar e chegar ao nosso mercado, e que, feito isso, o Brasil compre vacina, porque se nós vamos vacinar 75% da população em outubro ou em dezembro, eu adoraria dar essa notícia em setembro, em agosto, agora. Então, eu acho isso espetacular. Que bom vamos ter mais vacinas. Isso é bom. Sidney, bom fim de semana para você. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.